Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao UND, que hoje vai falar sobre estatísticas. Cresce o número de casos de Covid-19 em todo o país. E será que o número de notificações ainda é real? Será que a gente tem a realidade do que está acontecendo no nosso país? Sobre isso eu converso hoje com o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes. Tudo bem, doutor? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tudo já, uma boa noite. É um prazer estar falando com vocês hoje. É certo que há mais casos do que o confirmado pelas autoridades sanitárias. A gente tem casos de subnotificações no país? A gente pode afirmar isso, doutor? Sem dúvida. Infelizmente, esse é o cenário com o qual nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos tanto uma dificuldade no número atual, que vem da questão da subnotificação de fato, que é aqueles casos que sequer foram testados, né? Sequer foram para exame laboratorial. Porque nós temos, por exemplo, pessoas com quadros leves, né, que se infectaram, mas tiveram sintomas leves ou que não tiveram sintomas e, portanto, não buscaram atendimento hospitalar, não foram hospitalizados. E hoje, a preferência para testagem está sendo dada aos casos hospitalizados. Então, aí a gente já tem essa perda grande, né, desses que não se internam. E mesmo nos que foram internados e realizaram coleta, né, de amostra para fazer exame laboratorial, tem ainda o fato da demora na liberação do resultado, né, o atraso na notificação. Então, por um lado, tem subnotificação de fato, que é casos que a gente perdeu, que a gente não sabe, né, e não está olhando para eles, e tem aqueles para os quais a gente está olhando, está fazendo exame laboratorial, mas a gente ainda não tem o resultado, né, e isso demora, e está demorando cada vez mais, porque os laboratórios também estão sobrecarregados, né? A gente tem a rede hospitalar sobrecarregada e também os laboratórios sobrecarregados, recebendo muito mais amostra por dia e por semana do que eles conseguem processar, né, no mesmo intervalo de tempo. Então, isso vai acumulando e vai demorando cada vez mais para liberar o resultado. E teria como a gente saber, doutor, de quanto é essa subnotificação? Quantas vezes a mais a gente teria quantidade de casos do que realmente se fala? Olha, esse no momento atual, é um número difícil da gente ter com precisão exata, né? Mas o que a maioria dos grupos tem trabalhado e utilizando de distintas maneiras de tentar estimar, né, esse valor. É aí da ordem de 90%, 95% de casos não notificados, ou seja, para cada um caso confirmado, a gente tem aí mais ou menos outros 9 que não foram identificados, né? Isso, assim, numa aproximação com base no que a gente está vendo no Brasil e no que a gente viu em outros países, principalmente na Europa e na Ásia, que como já estão no estágio mais avançado, conseguiram fazer esse tipo de análise mais em detalhe na sua população, né? No Brasil, a gente só vai ter uma ideia bastante acurada e bastante precisa desse percentual lá na frente, infelizmente. Agora, só para a gente entender a nossa realidade hoje, o grande problema é que ainda faltam testes? Então, hoje, mais do que nada, é a questão da estratégia de testagem, né? A questão da gente estar dando preferência para os hospitalizados e que tem uma lógica por trás disso, né? Que é o fato do que a gente tem um limite estrutural na nossa capacidade de processamento de amostras, ou seja, a capacidade dos laboratórios, né, de cada estado, que são responsáveis por esses exames, eles têm um limite estrutural duro, né, que é em função dos equipamentos que eles têm para processamento de amostras e o tamanho das equipes, né? No começo da epidemia, o grande problema eram os kits, né? Era não ter material para processar, né? Os kits para realizar esses testes. Isso foi sendo melhorado, né? O Brasil passou a produzir esses kits e hoje a gente está com uma capacidade de distribuição para os estados que está relativamente boa, né? Porém, tem esse gargalo estrutural nos LACENs, né, que são os laboratórios estaduais, que eles têm equipes extremamente qualificadas, né, que têm capacidade de realizar esses exames, só que o tamanho dessas equipes, ou seja, a quantidade de funcionários e os equipamentos que eles têm, não consegue atender a demanda. Então, por mais que a gente tenha um número de kits suficiente para atender a quantidade de amostras que chegam, em função do equipamento disponível e do tamanho das equipes, eles têm um número máximo de amostras por dia e por semana que eles conseguem processar, que vai além disso. Então, por mais que a quantidade de kits esteja atendendo, em função de não ter os equipamentos de automação necessário e uma quantidade maior de funcionários, eles não conseguem atender
esse volume enorme que está chegando de amostras. Então, esse hoje, para os LACENS, para os laboratórios, é o maior problema, a questão de equipamentos, de automação, né, e quantidade de funcionários. Então, na verdade, não é nem a falta de testes, mas é o problema no resultado que precisaria, então, de muito mais gente trabalhando nisso. É isso, doutor? Exatamente, exatamente, porque os kits, como o Brasil passou a produzir, né, existe o laboratório de Biomanguinhos, por exemplo, elaborando esses kits, distribuindo para os estados, né, está conseguindo atender, mas tem esse problema, então, dos laboratórios, a quantidade que eles conseguem processar por conta dessas características, né? Então, por exemplo, para a gente poder realizar os testes nos indivíduos que estão com casos leves, por exemplo, que é muito mais gente do que os que têm caso grave, tá? Tem muito mais caso leve e assintomático do que caso grave, para conseguir atender essa outra população, que é muito maior, aí a gente teria os dois problemas. Ia precisar de mais kits do que a gente já tem, e ainda mais de uma estrutura laboratorial de outra escala, que infelizmente há muito tempo nós não temos. Então, esse já é um problema que existia todos os anos. Chegava o inverno, que é a época de maior número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que o Brasil já faz uma vigilância há muitos anos. Todo inverno, em geral, a gente tinha esse problema, principalmente nos estados do sul, que tem um volume maior de casos, né? No inverno, quando a gente tinha esse acúmulo, também começava a bater, chegava mais amostras do que eles conseguiam processar. Então, isso é algo que a gente tem que enfrentar, e a gente é um problema que hoje está sendo maior, está escancarado esse problema, mas que ele já existe há muito tempo, e ele precisa ser solucionado, ele precisa de uma solução para já. Só para a gente explicar um pouquinho melhor até para os nossos telespectadores, hoje, quais são os tipos de testes reconhecidos? Então, o principal teste para detecção do novo coronavírus é o chamado RT-PCR, tá? Que é um exame que é demorado, mas que é bastante preciso, que é o mesmo realizado, o mesmo tipo de exame para detectar, por exemplo, o vírus influenza, né? É diferente daquele teste que agora está começando a discutir, o chamado teste rápido, que é o teste de sorologia, que ele vai detectar o quê? Se a gente já se infectou no passado, se a gente já desenvolveu anticorpos, se a gente está com imunidade, enfim. Só que esse teste rápido que está se discutindo, né, de sorologia, ele só começa a conseguir detectar depois de mais ou menos umas 2 semanas depois da pessoa ter apresentado sintomas. Ou seja, eu não consigo usar esse teste para fazer um monitoramento da situação atual de novos casos infectados. Esse é mais para ter uma ideia de quanto a gente perdeu, né, de casos leves, um desenho amostral aí para tentar identificar. O PCR não, que é o que hoje se faz majoritariamente para os casos graves. Esse detecta com uma boa precisão aquele indivíduo que no momento está infectado, tá? É esse chamado então RT-PCR, que é o que a gente chama de padrão ouro, né, que é o melhor teste que nós temos para tentar identificar novos casos. Agora, esse teste rápido, por exemplo, pelo que o senhor está falando, não vai adiantar de muita coisa porque a gente não sabe ainda em relação à imunidade. Não quer dizer que a pessoa teve uma vez coronavírus que ela não vai ter novamente. Então, na verdade, ele só vai trazer uma estatística para casos que já ocorreram, é isso? Exatamente, é mais para esse tipo de análise, é para quem já se infectou, já se recuperou, aí é que esse teste vai ser útil, né? Só que a gente tem que ter um cuidado também que a precisão dele, ou seja, o percentual de falsos negativos, ou seja, aquele resultado que deu negativo, mas a pessoa teve sim, ele é relativamente alto. Então, ele é um teste bastante delicado, ele para ser usado como estratégia de análise de situação, ele tem que ser muito bem analisado, com muito cuidado, com muita cautela, porque ele tem uma série de limitantes que tem que ser levado em conta. Então, ele é mais para uma estratégia de amostra, né? De fazer uma amostra na população com um desenho específico para tentar estimar aqueles casos que já ocorreram, mas que a gente não conseguiu detectar através dos hospitalizados, por exemplo. Para ter uma ideia, por exemplo, da questão de quanto a gente está perdendo em função dos casos leves ou assintomáticos. Aí ele pode dar uma resposta boa. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as estatísticas do novo Covid-19. Eu volto já já, é só um minutinho.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é estatística em relação aos casos de Covid-19 que têm aumentado em todo o país. E sobre isso eu converso com Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre as subnotificações e entre os elementos que hoje dificultam essa notificação do Covid-19, a gente pode falar que está a questão da transmissão comunitária? A transmissão comunitária, ela dificulta à medida que ela gera um número de casos cada vez maior e com velocidade, né? Então, a gente começa a ter um volume muito grande de casos simultâneos, né? E aí, como a gente está com essa estratégia de priorizar os hospitalizados, a gente vai tendo um volume cada vez maior de casos leves que a gente está perdendo, e também aquilo que a gente comentou do gargalo nos laboratórios, né? Porque aí começa a chegar muita amostra ao mesmo tempo nos laboratórios, e os laboratórios não conseguem atender essa demanda, então começa a atrasar. Então aquele efeito do atraso na notificação, né, começa a ficar cada vez maior. E aí então, nesse ponto, a transmissão comunitária dificulta. E tem um outro fator também importante, que é o quê? Quando a gente está no começo ainda da transmissão, ou seja, antes de estar nesse estágio já de transmissão comunitária bastante disseminada, a gente consegue adotar uma estratégia que é a chamada busca ativa. O que é a busca ativa? É quando a gente, a partir de um caso suspeito ou já confirmado, identificado na rede hospitalar, a gente entrevista essa pessoa, né, esse caso, para tentar identificar quais foram as pessoas que entraram em contato com esta pessoa durante o seu período de infecção, né? Então, os seus parentes, as pessoas que dividem a habitação com ele, pessoas que trabalham no mesmo ambiente, enfim, por onde essa pessoa circulou, desde o início dos seus sintomas, né? Com quais pessoas ela entrou em contato, e aí a gente vai entrevistar essas pessoas e fazer exame nestas pessoas. Agora, a gente só consegue fazer isso quando a gente está com um número pequeno. À medida que esse número é muito grande, isso fica completamente inviável, né? Porque imagina, para cada um caso suspeito ou confirmado, tu vai ter um conjunto de pessoas muito grande, né, para fazer essa busca ativa, para ir lá, entrevistar e fazer a amostra. Então, isso no momento atual, por exemplo, é completamente inviável, porque a gente precisaria de uma equipe enorme de vigilância, muito maior do que a gente tem hoje, e também capacidade laboratorial para processar esses exames, né? Tudo que hoje, infelizmente, a gente não tem. Então, a gente tem que, primeiro, conter a transmissão, voltar a um patamar muito baixo e contido, para daí sim, com uma situação, então, de poucos casos acontecendo simultaneamente, aí a gente entrar com essa busca ativa, como, por exemplo, foi feito na Coreia, foi feito em Singapura, com ótimos resultados, né? Só que isso só funciona quando a gente está com poucos casos. Quando a gente já está com muitos, infelizmente, isso é inviável. Agora, doutor, esses casos de subnotificação, a gente pode dizer que eles são só em relação aos casos ou também essa subnotificação acontece em relação ao número de óbitos? Não, ela também afeta os óbitos. Isso é bem importante a gente deixar muito claro, né? Porque existe essa confusão, né? A gente tem visto por aí diversas notícias, diversas pessoas falando, vamos utilizar os dados de óbitos porque o óbito é 100% preciso. Não é. Ele não é 100% preciso. A gente perde também muitos casos óbitos. Óbvio que nos óbitos a gente não tem, por exemplo, o problema dos casos leves, né? Porque, obviamente, se veio a óbito, era um caso grave. Então, o problema dos casos leves e assintomáticos a gente não tem, então diminui um pouco o efeito da subnotificação. Por outro lado, nós temos o problema daqueles óbitos que não passaram pela rede hospitalar, ou seja, quem faleceu em casa, né, quem não chegou a ser hospitalizado. Esses indivíduos, a gente fazer a identificação correta de qual foi o agente infeccioso, qual foi a causa do óbito específico, é bastante difícil, não é uma tarefa simples. Então, a gente tem todo um processo de investigação epidemiológica, né, nos casos de óbitos sem uma causa clara, definida, e que aí vai se entrevistar as pessoas que conviviam com aquele indivíduo para tentar identificar, olha, ele estava com sintomas de síndrome respiratória aguda grave? Então, se estava, então, bom, então é um caso suspeito, então vamos testar. Agora, esse processo de testagem, ele também requer que os profissionais de saúde que vão realizar essa autópsia nesse indivíduo que veio a óbito, eles precisam de equipamento adequado.
porque o risco de infecção de quem vai fazer esse exame é muito grande. Tá? Isso já se sabe, inclusive teve um comunicado da Organização Mundial da Saúde ressaltando esse aspecto, que, olha, se não forem dadas condições adequadas em termos de equipamento de proteção para esses médicos legistas, essas equipes que fazem esse tipo de análise, né, de investigação, é melhor não fazer. Por quê? Porque a gente vai estar colocando em risco esses profissionais de saúde que são fundamentais no atendimento, né? Então, isso, partir do princípio que o óbito é 100% confirmado, é um equívoco, e é um equívoco muito grande. Então, a gente tem que saber que, sim, há subnotificação nos óbitos, sim. Agora, em relação a essas estatísticas e a esse momento tenso que a gente está vivendo, o senhor está dizendo que existe possibilidade de haver realmente uma subnotificação no caso dos óbitos, né? A gente teve recentemente, se ventilou em alguns locais do país, Belo Horizonte foi uma delas, em que uma fake news rolou pelas redes sociais dizendo que as pessoas estavam sendo enterradas em os caixões estavam sendo enterrados com pedras, com pedaços de madeira, caixões vazios. Inclusive, a Polícia Civil, a Prefeitura de Minas Gerais também, junto com a Polícia Civil, houve a instauração de um inquérito e aí se falou sobre esse caso, que realmente era uma fake news, não aconteceu. O índice de mortes, será que é algo confiável? Porque nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de medo, pode gerar um certo pânico, e aí começam as questões políticas também, não só a questão da saúde em si, mas muito mais as questões políticas, tendo esse peso. O que isso interfere realmente nos números que a gente está vendo? Isso infelizmente, é um processo que, olha, eu tenho dificuldade de entender a motivação da pessoa que fez isso, né? Porque uma coisa é quem compartilhou, né? Que também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha, né? De verificar qual é a fonte, se a fonte é confiável, não é, se tem de fato evidências sólidas que dão veracidade para aquele material que a gente vai compartilhar, né? E na dúvida é melhor não compartilhar, né? Agora, eu me pergunto quem criou isso? Qual é o objetivo? Sabe, levar as pessoas a abrir o caixão por estar desconfiando que está vazio, sabe? Isso é uma coisa que realmente foge à minha capacidade. Mas, felizmente, né, vamos lá, o que a gente pode fazer? Tá? Primeiro, a gente, então, tem que ter esse cuidado com as informações que a gente recebe, com que a gente compartilha. Por outro lado, é o seguinte, bom, existe o problema de notificação? Existe. Agora, tem como a gente entender ou tentar entender a situação atual, sabendo que os casos confirmados têm esse problema? Sim, tem. O que a gente pode usar? Por exemplo, os casos suspeitos e os casos identificados como síndrome respiratória aguda grave, síndrome respiratória aguda. Por quê? Porque esses casos, essa vigilância desse tipo de caso, é o que a gente chama de uma vigilância sindrômica. O que é uma vigilância sindrômica? É aquela feita com base nos sintomas. Então, a pessoa está com sintoma de doença respiratória, então ela já é identificada como um caso de síndrome respiratória ou síndrome respiratória aguda grave, enfim, e depois vai se fazer essa análise laboratorial para identificar qual era o vírus responsável. Mas a gente já tem ali uma informação e a gente sabe que o novo coronavírus também causa esse tipo de quadro sintomático. E a gente sabe, além disso, que olhando para o que a gente já tem hoje de informação dessa vigilância de síndrome respiratória aguda grave, que são pacientes com tosse ou dor de garganta, febre, dificuldade respiratória e que precisaram ser hospitalizados ou que vieram a óbito tendo esse quadro de sintomas, tá? Dos que já foram testados e tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório qualquer, a imensa maioria deles deu positivo para quem? Para o novo coronavírus. Então, isso é um indício forte de que esses casos identificados com esses sintomas, mesmo que a gente ainda não tenha resultado laboratorial, a gente já sabe que um percentual grande deles pode sim estar associado ao novo coronavírus. Então, a gente pode usar esta informação, que é mais rápida, que sofre menos com esse atraso de notificação, e basear a nossa análise do que está acontecendo hoje em cima dessa informação, que é mais fácil, é mais precisa, né? Ela tem o problema, o viés de que, bom, a gente não tem a precisão de qual é o agente infeccioso, se foi coronavírus, se foi vírus influenza, mas a gente já sabe que está dominada pelo novo coronavírus.
Então, a gente pode usar essa informação, que é, por exemplo, o que o Infogripe faz, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, que vem já desde 2014, né? Essa vigilância já existe desde 2009, da pandemia de 2009, de influenza, né? E o Ministério já trabalha com essa informação, a gente tem já uma experiência muito grande em lidar com esse dado, então ele pode ser uma lanterna que nos guia, porque embora ela não seja perfeita, né, para dizer, olha, são tantos casos de novo coronavírus, ele nos dá uma ideia mais ampla, né, do que já pode estar acontecendo. Okay. E aí servir de guia. Ok, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as estatísticas do novo coronavírus. Eu volto já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as estatísticas em torno do novo coronavírus e sobre isso eu converso com o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes. Doutora, a gente estava falando sobre os casos de subnotificação. A gente pode dizer que com o isolamento, com o afrouxamento do isolamento, o índice desses casos e das subnotificações deve dar um boom? Infelizmente sim, e inclusive nós já temos indício disso. Porque o que acontece? Nós vimos que no final de março, começo de abril, a gente teve uma desaceleração, inclusive. Os casos continuavam crescendo, mas num ritmo mais lento, tá? Que provavelmente foi resultado da gente ter aderido muito fortemente ao distanciamento social desde o começo de março. Agora, nas últimas semanas de abril, a gente viu uma retomada no crescimento acelerado. E isso, infelizmente, coincide com indicadores que têm mostrado uma diminuição na adesão da nossa população ao distanciamento social. Então, sim, a gente ainda está na fase de crescimento e, portanto, a gente diminuiu o distanciamento social. Agora, vai, infelizmente, estourar. Nós vamos voltar àquele estágio lá do começo de março, ou seja, um crescimento muito rápido, muito acelerado no número de casos. E aí vai faltar leito nos hospitais. A gente tem aqui no estado de São Paulo a quarentena prorrogada até o dia 31 de maio e o que a gente percebe nas ruas é que muita gente não tem aderido a essa prorrogação do isolamento social. Quer dizer que então a gente corre perigo, é isso? Infelizmente sim, infelizmente é preocupante. A gente tem que encontrar mecanismos, né, de duas coisas. Primeiro, para aquela população que precisa de apoio financeiro emergencial para poder aderir ao distanciamento social, a gente tem que encontrar mecanismos de dar esse apoio para essas pessoas. E tem aquele segundo conjunto, que é os que, por algum motivo, não entenderam ainda o tamanho do problema. Então, a gente tem que encontrar maneiras efetivas de transmitir a informação e, olha, pessoal, a coisa é, sim, muito séria. E depende, basicamente, de nós. A gente tem como auxiliar, fazendo a nossa parte, que é aderindo ao distanciamento social. Ok, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada contra o novo coronavírus. Eu que agradeço, uma boa noite, um bom trabalho a todos. Fiquemos em casa. Vai passar. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, fique bem, fique em casa. Como disse o Marcelo, tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.